Boa tarde, então essa aqui é a minha primeira entrega do quebra-cabeça de peças deslizantes. Eu vou mostrar aqui a questão de estrutura e também vou mostrar então o código em si, como é que ficou. Ele é dividido então em um conjunto de duas pastas e o projeto de solução, feito então em C Sharp, .NET. A primeira pasta aqui ela é a domain, onde ela vai ter a classe do tabuleiro, bem como atributos e os métodos utilizados. E também vai ter aqui a outra pasta, onde tem a questão do main, que é o executor do projeto em si. Eu vou então começar aqui exemplificando e mostrando então como está a questão da estrutura do tabuleiro. Ele tem então dois atributos, o peças e o peças objetivo. Eles são então ele é uma matriz de números inteiros. Aqui tem o construtor então da classe, eles estão inicializados por init aqui, que apenas será modificado pelo construtor. E tem então alguns métodos aqui que eu vou utilizar na minha solução. O primeiro é o obter jogadas sucessoras, que ele vai me devolver então os conjuntos de valores subsequentes a partir da posição 0 do tabuleiro, que eu vou exemplificar a seguir. Tem também o criar novo tabuleiro. Isso aqui basicamente vai replicar o meu tabuleiro atual e vai fazer as substituições das peças conforme eu quiser. Também tem o método de estado objetivo, para no fim eu conseguir saber se eu cheguei na minha solução que eu passei ou se eu ainda não cheguei nela. E ainda tem uma função auxiliar aqui, um método auxiliar, que é o imprimir tabuleiro, que ele basicamente vai imprimir as peças que eu tenho no meu tabuleiro. Aqui então eu tenho o meu conjunto inicial, os valores 283, 164, 705. É essa posição aqui que eu vou querer deslocar. Eu tenho então também que o meu conjunto de peças objetivo é 123, 804, 765. Ou seja, eu teria que chegar nesse estado aqui final. Como primeira entrega, então, apenas eu preciso saber quais são os sucessores e também saber se eu já cheguei no meu objetivo ou não. Eu vou rodar aqui uma vez o código. No caso, ele vai instanciar o tabuleiro aqui, com as peças iniciais e as peças do objetivo. Ele vai obter as jogadas sucessoras e ele vai imprimir o código então do que ele retornar. Aqui então é o print das minhas jogadas sucessoras. Estão exemplificados aqui então 3 jogadas considerando que a minha posição 0 está aqui. Eu tenho então a jogada 283, 104, 765, que é o deslocamento do 0 aqui trocando de posição com o 6. Eu tenho então também o meu segundo movimento, que é o deslocamento do 0 para a esquerda, e a minha terceira jogada, que é o deslocamento para a direita. Nenhuma dessas jogadas chegou ao objetivo final, que era o 1, 2, 3, 8, 0, 4, 7, 6, 5, pois teriam que ter mais movimentos também, né? Caso eu replicasse então isso aqui e copiasse aqui para as peças do objetivo, e então eu fizesse aqui, por exemplo, como se o meu objetivo final fosse esse à direita, e eu executasse aqui o meu código, a gente veria que o resultado então ele vai chegar no objetivo a partir do próximo movimento. Ó, com esse movimento aqui de cima ele não chegou, com o de baixo aqui também não, mas com esse movimento final aqui ele conseguiu chegar. Dos 3 movimentos disponíveis, um deles então chegava ao objetivo de fato. Agora eu vou debugando o código e mostrando também o funcionamento dele em si. Só vou voltar aqui as minhas peças do objetivo para o inicial aqui, pois a anterior era só para mostrar que está funcionando a questão do objetivo final. Então aqui eu vou debugar o método. Então a primeira coisa, eu recebo a minha matriz de valores inteiros de peças iniciais, com essas posições aqui, 283, 164 e 705. Eu também tenho as minhas peças do objetivo, que vão ser 123, 804, 765. A ideia é que depois, nas próximas entregas, com as funções com os métodos novos que eu terei que implementar, a gente chegue nesse objetivo final aqui.
Enquanto isso, o objetivo final ali dessa entrega é apenas demonstrar as funções sucessoras. Aqui eu estou instanciando então o meu tabuleiro com as peças iniciais e com as minhas peças do objetivo. E aqui então eu entro no meu método obter jogadas sucessoras. Primeira coisa então que eu faço, eu vou ter uma lista de movimentos. Essa lista aqui ela inicia vazia. E nela então vão conter os movimentos, as próximas jogadas que eu terei, as próximas movimentações que eu terei para fazer. Eu pego então o tamanho do meu tabuleiro. Aqui o meu tamanho vai ser 3. Esse tamanho vai servir depois para eu saber se eu vou para a direita, vou para cima, vou para baixo, vou para a esquerda. Aqui então eu tenho um for percorrendo as linhas e as colunas para então eu saber onde que está o meu espaço vazio. Qual é a minha saída inicial. O meu zero é o ponto de deslocamento, então eu tenho que saber exatamente qual é a linha e a coluna que ele representa. Eu vou pular esse trecho de execução. Nesse caso aqui, então, ele encontrou, considerando então que as minhas peças iniciais são essas aqui, ele encontra então que a minha linha vai ser a linha 2 e a minha coluna vai ser a coluna 1. Por quê? Porque aqui a linha ele começa contando então de 0, 0, 1, 2, então linha 2, e a minha coluna então 0, 1, linha 2, coluna 1. Se eu olhar aqui, o meu I é 2 e o meu J é 1. Então aqui eu começo a fazer as verificações para eu saber, considerando o meu tabuleiro atual, se eu vou para cima, vou para baixo, vou para a esquerda, vou para a direita. Como é que eu sei então se eu vou para cima? Eu tenho apenas que saber se a posição da minha linha, se a posição do meu I, ele é maior que 0. Se for 0, por exemplo, significa que eu já estou na borda superior. Então aqui, nesse caso, como a minha linha é 2, eu vou poder ir para cima. Ele vai então criar aqui um movimento do tabuleiro. Ele vai criar um novo tabuleiro, então, contendo esse movimento de cima. Tá? Eu vou entrar nesse método aqui também para exemplificar. Quando ele criar um novo tabuleiro aqui, ele é um método separado. Ele vai então conter as posições originais, que é o 2 e o 1. E ele vai ter a nova posição da minha linha, ou seja, que como eu quero ir para cima e eu estou na posição 2, ele vai ter que ser deslocado para cima. Então aqui eu vou ter 2 menos 1. E por fim eu vou passar do J, a posição do J não muda. Estando aqui no método de criar um novo tabuleiro, então nós temos as posições originais, que é a 2 e o 1 nesse caso, e temos as novas posições que serão 1 e 1, que representa o deslocamento para cima. Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente pega o tamanho novamente, o tamanho é 3 do tabuleiro, e aqui a gente vai fazer uma cópia do tabuleiro que a gente tem originalmente. Ou seja, a gente pega todas essas peças, e então usando o array do C# aqui, esse método de .copy aqui, a gente consegue então criar uma representação totalmente igual da nossa matriz. Aqui, então, essa linha 51 ela serve para a gente guardar o valor que representa o nosso zero, que é das posições, então, originais ali que a gente pegou. Aqui sempre vai guardar o valor zero. Eu preciso guardar esse valor temporário, pois eu vou acabar substituindo ele agora no próximo movimento. O que é substituir? Eu vou pegar a posição que eu quero jogar com zero, pegar esse valor que ela tem e jogar para essa minha posição original. Aqui o conjunto original vai ficar com o valor 6, vai ficar com o valor de 1, 1 aqui. Passando aqui e verificando. Ó, agora a posição 1, 1 também, a 2, 1 também estará com 6. E já a posição que agora então estaria com 6, que seria a posição antiga, vai obter o valor de 0. Com isso, então, eu vou ter um novo tabuleiro com um novo conjunto de peças, então. Sendo assim, eu retorno isso, onde eu terei, então, o meu novo movimento que eu adiciono na lista, para depois eu ter todo o conjunto de movimentos possíveis. Então, continuando aqui, eu vejo, então, se o tamanho da minha linha, se a minha linha ela é menor que tamanho menos 1. Isso significa, então, para ver se eu já estou na borda inferior. Nesse caso, eu estou. Considerando que lembrando aqui que o meu conjunto de peças iniciais, o 0
era aqui. Eu já estou na borda, então eu já estou na posição tamanho menos 1, que é 2. Então eu não vou conseguir fazer esse if aqui. Aqui, então, eu decido se eu vou para a esquerda. Como a minha peça está no meio, o meu valor de 0, eu vou conseguir tanto na esquerda quanto para a direita. E aqui, então, eu faço a mesma questão de criar um novo tabuleiro. Eu vou passar as posições originais, o I e o J. Eu vou passar a nova posição. Nesse caso, é a coluna que eu vou deslocar. Então, aqui vai ficar J menos 1. E depois, aqui para a direita, vai ficar J mais 1. Eu vou percorrer aqui o da esquerda novamente para mostrar. E depois o da direita eu vou pular, pois vai ser no mesmo sentido. Aqui novamente, então, eu vou ter minhas posições originais, que vai representar, então, o 2 e o 1. E eu vou ter as novas posições aqui, que vai ser o 2 e o 0. Então, aqui eu estou fazendo um deslocamento para a esquerda. Primeiro passo, novamente, eu pego o tamanho da minha matriz, vai ser 3. Eu vou, então, aqui copiar o conjunto de peças, o original. Eu vou criar uma segunda matriz. Eu vou guardar o valor temporário do 0 aqui. Na linha 52 aqui, eu vou pegar o valor contido, então, na posição 2, 0 e transferir para esse valor onde estava o 0. Nesse caso aqui, então, a gente vai pegar o valor de 2, 0, que é 7, e vai jogar aqui no lugar desse 0. Mostrando aqui novamente, agora as duas estão com 7 e 7, e quando executar essa linha 53 aqui, a posição 2, 0 vai ficar com 0. Exemplificando aqui, a posição ficou com 0, posições trocadas, posso retornar o novo tabuleiro lá para fora. Eu adiciono o movimento e vou para a próxima condição. Aqui nesse caso, eu vou ver se vai para a direita, pode ir para a direita, eu adiciono então o novo movimento e retorno aqui. Sendo assim, eu tenho as minhas jogadas sucessoras e agora eu vou acabar imprimindo. Eu faço um for each aqui, porque eu tenho uma lista, né? E eu vou imprimindo então os sucessores aqui. Junto disso, eu vejo se o estado é objetivo. Para saber então se eu estou no meu objetivo, eu pego de novo o tamanho do tabuleiro, eu percorro as linhas e as colunas e eu vejo se elas são iguais à questão das peças do objetivo. Aqui é simplesmente eu comparo a posição da linha e coluna do meu objetivo versus o novo conjunto que eu cheguei, de sucessores. E eu vejo então se bate exatamente o valor dessa linha e coluna do original versus o de objetivo. Se bater, eu vou retornar true aqui no final. Caso contrário, eu retorno false aqui. E assim eu vou para o próximo. Eu acabo printando um vazio aqui só para ter uma separação, né? E assim eu vou imprimindo cada um dos elementos. Com isso, a primeira entrega então ela está concluída. Eu tenho então as minhas peças iniciais, minhas peças de objetivo. Eu acabo retornando as jogadas sucessoras e eu digo também se eu cheguei no meu objetivo final ou não.